Olá, estamos iniciando aqui o CFF Debate com o tema Receita Digital. Esse é o primeiro programa de uma série de programas que o Conselho Federal está desenvolvendo e colocando para você, farmacêutico e sociedade. A pandemia de Covid-19 reinventou a forma como interagimos com os outros e com o mundo. Não foi diferente com relação entre profissionais de saúde e seus pacientes. O fenômeno que já vinha se delineando na sociedade foi impulsionado pela imposição do isolamento social. O recomendado passou a ser a realização das consultas médicas sempre que possível de forma remota. E ao invés do papel, a prescrição passou a chegar à farmácia em formato digital. O que era recomendação foi institucionalizado por meio da Lei 13.989 de 2020 e pela Portaria 467 de 20 de março de 2020, pelo Ministério da Saúde, que regulamentou a telemedicina. Mais recentemente, foi publicado também a medida provisória 983, de 16 de junho de 2020, que cria novos tipos de assinatura digital para os documentos no âmbito público. A MP está em apreciação no Congresso Nacional, onde recebeu mais ou menos 70 emendas. Para falar sobre o grande desafio que a telemedicina impõe, que é garantir a legalidade, a integridade e a veracidade aos documentos gerados nesse ambiente totalmente digitalizado de assistência à saúde, de forma ágil e protegida, estamos aqui hoje com representantes de praticamente todas as áreas envolvidas nesse processo. Recebemos aqui o Dr. Carlos Fortner, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. O ITI, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, tem por missão executar política de infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, o Sistema Nacional Brasileiro de Certificação Digital, e também é responsável pelo desenvolvimento, em parceria com os Conselhos Federais de Farmácia e Medicina, do site validador de documentos digitais, que atesta a veracidade de receitas e outros documentos em saúde. Bom dia, Dr. Carlos, suas considerações iniciais. Bom dia, Gustavo, bom dia, Josélia, bom dia, doutor Ederaldo, Rui, bom dia. É sempre uma satisfação, um prazer muito grande participar de uma entrevista com vocês para discutir os temas que são cada dia mais atuais. Com a pandemia, a telemedicina virou a bola da vez, praticamente, aí, com todo o nosso problema que o país atravessa. Então, é uma satisfação estar com vocês e o ITI está à disposição aí do CFF para esclarecimentos que julgarem necessários. Ótimo, doutor Carlos. Também temos a participação do nosso colega aí também das batalhas, doutor Rui Ramos, que também é do ITI. Suas considerações, doutor Rui. Olá, Gustavo, tudo bom? Doutor Carlos, doutor Deraldo, doutora Josélia, satisfação estar aqui presente com vocês para esclarecer algumas questões técnicas, né, principalmente relativas aí ao validador de documentos. Ótimo, Rui, seja bem-vindo também. Recebemos também a participação do Conselheiro Federal de Medicina pelo Estado do Pará, primeiro secretário da diretoria do Conselho Federal de Medicina, doutor Ideraldo Luiz Souza Cabeça. Bem-vindo, doutor Ideraldo. Olá, em nome do Conselho Federal de Medicina, eu queria agradecer o convite por um tema muito importante, ainda mais pelo convívio de amigos como Gustavo, Rui, Carlos e Josélia. Bom, vamos começar. Essa pergunta eu acho que pode ser geral, mas vamos lá. Qual é o cenário de hoje da receita digital no Brasil? Quais são os gargalos e avanços? Eu acho que eu vou começar pelo doutor Ideraldo. Por que a medicina tem se posicionado de forma ativa nesse processo de implementação da telemedicina no país? O Conselho Federal de Medicina ele tem se dedicado ao assunto, sobretudo desde o ano passado, onde nós estávamos desenvolvendo, através do fomento do uso da prescrição eletrônica, quando da decisão do médico, né, que fique bem claro isso daí,
O papel ele está em uso, mas quando a decisão, ele precisa realizar de forma ética, com responsabilidade e com segurança esse mecanismo. E através do uso justamente dessa segurança é que nós, juntamente com o Conselho Federal de Farmácia e a ITI, num convênio, participamos dessa forma de que traga essa segurança através de chaves públicas do padrão ICP Brasil. Foi nesse sentido a nossa reunião. No momento onde ocorre a pandemia e a determinação através de legislação específica, publicada em lei própria pelo presidente da República e, posteriormente, como comentado, por portaria específica do Ministério da Saúde, houve a necessidade de nós acelerarmos esse processo e daí a construção desse convênio foi muito oportuna, trazendo um afastamento social, proporcionando a integração entre médico e paciente, mantendo essa relação médico-paciente. Então, nós temos desafios, porque, apesar desse momento que nós vivemos, sem dúvida nenhuma, nós temos absoluta certeza que algo que veio para ficar. Ótimo, doutor Ederaldo. Já queria passar de pronto para a doutora Josélia. Doutora Josélia, eu gostaria que você... doutora Josélia Frade, né, assessora da presidente do Conselho Federal de Farmácia, nossa colega aí farmacêutica, que também tem lutado muito nessa área também da telemedicina, né, e das prescrições digitais. Doutora Josélia, muito bem-vinda. Eu gostaria que você fizesse as considerações iniciais e já vou passar uma pergunta para você responder na linha do doutor Ederaldo. Como o CFF tem participado desse processo? Por que a opção de criar um grupo interinstitucional, né, que é o Grupo Interinstitucional de Farmácia Digital? Bom dia, doutora Josélia. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia a todos. Para mim é sempre uma honra estar debatendo com todos vocês esse tema. É um tema muito instigante, um tema necessário e, sobretudo, em relação à pauta da segurança. Ano passado, né, sentindo que o impacto da própria transformação digital na nossa profissão, o CFF entendeu que seria necessário que essa pauta se tornasse uma pauta estratégica da instituição, porque a transformação digital tem um impacto direto nos nossos processos de trabalho. Então, foi criado, por meio da portaria 56, de 21 de agosto do ano passado, esse grupo interinstitucional que o senhor se refere. Por que a gente criou um grupo interinstitucional? Porque a gente acredita que essa pauta ela não é só do campo da farmácia. E a gente precisa de outros atores para também conhecer toda essa transformação social, a transformação digital que está em curso, né, na sociedade. Então, esse grupo que foi criado, ele tem o objetivo de auxiliar a profissão nos processos de transformação digital, políticas de saúde e regulamentação sanitária digital. Então, a partir da criação desse grupo, a gente começou a refletir, como uma das primeiras pautas, sobre os modelos de prescrição farmacêutica que estavam em curso, de prescrição digital que estavam em curso na nossa sociedade. Começamos também a estudar como que eram esses modelos em outros países, e aí chegou um momento que, no mês de dezembro, que a gente ficou em dúvida se a receita digital, mesmo com a MP de 2001, se poderia ou não ser prescrito medicamento utilizando essa assinatura para qualquer medicamento, inclusive para os controlados. Então, naquele momento, a gente achava que até para o controlado não era possível, então nós chamamos a Anvisa em dezembro. Quando foi em fevereiro, antes de estourar da forma que a gente tem visto hoje a pandemia, a Anvisa nos respondeu por meio de um ofício que para alguns controlados era possível fazer a receita digital utilizando o ICP Brasil.
Aí a gente ficou preocupado e falamos, então nós temos que começar a divulgar isso, né, orientar os colegas a como recepcionar esse receituário com essa assinatura, porque a assinatura ICP, ela não vem com o vínculo profissional. E esse documento, né, receita, é um documento do paciente, emitido por um profissional habilitado, então o farmacêutico teria tanto que validar esse documento no site do ITI, quanto no conselho de vínculo do profissional habilitado para avaliar se aquele receituário realmente tinha sido emitido por um profissional habilitado. Então, além de ser um processo muito moroso, ainda veio a pandemia com um monte de outras regulamentações que impuseram à nossa profissão um trabalho hercúleo de aprendizado, de mudança de rota, e com a pandemia ainda rolando, foi uma confusão. Mas aí nesse momento surge, né, por meio de uma reunião logo depois dessa portaria da telemedicina, que todos esses atores que estão nesse debate participaram, que foi quando a luz desse portal nasceu, né? E mais uma vez, Rui, eu agradeço a você, né, todo o empenho aí com a equipe de desenvolvimento desse portal, que em menos de um mês foi desenvolvido e estava aí disponível para a sociedade, e ele vem também com essa intenção de facilitar também esse trabalho de verificação por parte do farmacêutico. Quando o farmacêutico vai no portal agora e valida, ele já sabe que aquele receituário foi emitido pelo profissional habilitado, então isso dá muito mais segurança, principalmente se tratando de produtos controlados, né? A gente tem várias categorias de medicamentos e controlado a gente tem que ter um olhar muito diferenciado. Ótimo, José. Eu vou passar de pronto aqui para o Dr. Carlos, para passar a perguntar para ele o cenário de hoje da receita digital no Brasil e os gargalos, por parte do ITI, e o que o senhor tem para contar para a gente. Muito bem. Como a Josélia bem falou, foi um momento aí complicado do país, né? A Josélia até classificou como gerou assim, bastante confusão, né? O próprio fato da pandemia ter vindo em cima de todas essas modificações. São modificações de cunho cultural, eu diria, né? Do próprio funcionamento aí tanto da medicina, quanto do paciente, quanto da farmácia. Uma mudança de paradigma. O Rui, algumas semanas atrás, ele havia mencionado que a filha dele, na Holanda, tinha vivido uma experiência lá com a farmácia e que tudo era digital, né? Ele até mencionou isso aí, falou, puxa, na Holanda é assim. Eu já tive a satisfação agora, bem recentemente, de declarar que a gente já está no Brasil vivendo a experiência da Holanda, né? Ainda que não seja no Brasil inteiro, evidente, porque ainda tem muitas situações em que a prescrição vem no papel. Isso talvez ainda seja um desafio para a gente vencer. Mas, por outro lado, se a gente contar o curto período de tempo em que se implantou tudo isso, que se fez os ajustes, foram vários ajustes, né? Tivemos uma reunião aí faz, acho que 3 semanas agora, lá na Casa Civil, onde os participantes aqui do nosso debate estavam lá, e tinha também a Anvisa. Nós convidamos a Anvisa justamente para ajustar os procedimentos, justamente eliminando aquela dúvida vamos dizer, do que tipo de assinatura que deveria ser usado, né? Como isso funcionaria. Então, nesse momento foi sacramentado que seria a assinatura ICP Brasil, e nesse momento também foi sacramentado que a Anvisa passaria a adotar, a estipular que o validador de documentos do ITI seria a plataforma, o site oficial para se verificar a veracidade da receita, a existência do médico mesmo, constatando que ele de fato era aquele médico, aquela receita não era uma receita falsa, tanto para a receita quanto para atestados também, né? Os atestados passam pela validação de documentos. Já teve mais de 250 mil documentos
validados aí pelo site. Isso cresce a cada dia. E eu enxergo que não só cresce a cada dia, como é um procedimento novo que veio para ficar. Alguns ajustes ainda são naturais que vão ocorrendo, pelo próprio curto espaço de tempo que a gente conseguiu implantar o validador de documentos. Eu considero isso assim, o ITI fazendo a sua parte para contribuir aí no distanciamento social, né, necessário para a pandemia, o distanciamento físico, sem prejudicar, sem afastar as pessoas do seu contato virtual, vamos chamar assim, né, permitindo que as pessoas de dentro do conforto das suas casas pudessem fazer uma compra do medicamento controlado, lógico, aí pedindo para fazer a entrega através do entregador. Mas a validação pelo farmacêutico, a verificação pelo farmacêutico da veracidade daquela receita ficou facilitada, né? Então, não precisa a pessoa necessariamente se deslocar e ir ao médico. A telemedicina ganhou muito com isso. Então, como desafios, eu enxergo assim, implantar isso no país inteiro, lógico, vamos dizer, nos rincões do Brasil, a gente esperar que a receita física, né, a receita manuscrita, seja imediatamente substituída, logicamente seria talvez um pouco de otimismo, né? Mas progressivamente vai acontecer isso, é questão de tempo agora para acontecer. Eu enxergo isso como uma mudança de paradigma que veio para ficar, e principalmente, né, a gente que reclama muito das coisas erradas no Brasil e tal, nós temos aqui um caso de sucesso, a gente deve se orgulhar do que a gente conseguiu fazer nesse curto espaço de tempo, com a discussão ampla entre as partes todas, a rapidez, a agilidade que todos se mobilizaram para poder corrigir alguma dificuldade, a boa vontade de todas as partes foi muito importante, e a gente tem agora um caso de sucesso que é o validador digital. Ótimo, doutor Carlos. Sem dúvida, a telemedicina é um passo definitivo. É certo que não será possível retroceder. Mas como os farmacêuticos que estão na ponta estão lidando com essa tecnologia, primeiro vamos ver a realidade das grandes redes. Tem uma colega nossa, a Renata Lia, trabalha no setor regulatório de uma rede catarinense com mais de 500 filiais. Seu trabalho é cuidar dos aspectos relacionados à documentação e legislação. Ela, inclusive, participou das discussões do grupo institucional, né, da farmácia digital no CFF, e que subsidiaram também o ITI no desenvolvimento dessa plataforma, do validador, né? Vamos ver como está sendo a experiência dela com a ferramenta né, que ela também ajudou a desenvolver. Olá, meu nome é Renata, eu sou farmacêutica, trabalho no setor regulatório de uma rede de farmácias. A nossa experiência com receitas digitais antes do site validador de documentos digitais foi um pouco difícil. Tínhamos muita insegurança quanto à autenticidade, à inviolabilidade das receitas que estávamos recebendo, e a falta de padronização também gerou alguns problemas, inclusive algumas receitas não puderam ser aviadas porque não atendiam aos requisitos. Uma das situações era de uma receita de medicamento controlado e a receita estava digitalizada. Isso não é permitido pela norma sanitária. Outra situação era de uma receita impressa de medicamento controlado e não continha um link onde a farmácia pudesse consultar o documento original eletrônico. Essa é uma obrigatoriedade, que a farmácia tenha acesso ao documento original eletrônico, justamente para fazer a verificação da assinatura digital. A farmácia precisa arquivar esse documento original eletrônico também para fins de fiscalizações futuras, juntamente com a receita impressa com os dados da dispensação. Então, a receita impressa ela serve só de suporte para que a farmácia tenha acesso ao documento original eletrônico e para anotar os dados da dispensação daquele medicamento. E outra situação era de uma receita onde a assinatura dela foi no dia seguinte à emissão. Então, ela foi emitida em um dia e assinada somente no dia seguinte. Gerou muita dúvida quanto à inviolabilidade daquela receita. E todas as receitas digitais precisam atender às mesmas normas das receitas impressas em papel. A farmácia precisa fazer essa verificação antes da dispensação. Precisa verificar se a receita atende todas as normas sanitárias para que possa ser dispensado o medicamento.
Hoje, com o site validador de documentos digitais, temos muito mais segurança para atender as receitas digitais e também facilitou muito o dia a dia na farmácia, porque o site validador de documentos digitais já faz a verificação do registro no conselho de classe do prescritor e ajuda bastante no atendimento dessas receitas. E apesar de estar muito satisfeita com o site validador de documentos digitais, a Renata tem uma dúvida. Diz aí, Renata. Por que a receita digital não é válida para todas as classes de medicamento, incluindo aqueles de notificação de receita azul? Eu acho que o Dr. Ideraldo podia nos dar a palavra aí. Quando você, Gustavo, comentou sobre gargalos, né? Complementando e utilizando a fala da colega, nós temos alguns gargalos. O gargalo de não estar acessível a todos os médicos e a todos os farmacêuticos a certificação. Então, isso é um gargalo que nós precisamos buscar. Um segundo gargalo é que há a necessidade de momento como nós estamos realizando aqui, para que todos entendam o processo. Não é possível que um paciente que receba um documento, que é a prescrição, de forma adequada, com certificado digital, padrão ICP Brasil, ele chegue na farmácia e ele não receba essa medicação, por falta de um conhecimento na ponta. Então, existe, às vezes, a falta do conhecimento na ponta médica e existe a falta de conhecimento do paciente, existe a falta de conhecimento e compreensão. E fica parecendo que aquilo que é feito de forma adequada, dentro da lei, tanto pelo médico como paciente, na ponta não ocorra. Então, esse é um gargalo que nós precisamos resolver e, neste momento aqui, nós estamos tentando dirimir dúvida. Um terceiro gargalo está relacionado às receitas tipo A e tipo B. E nós já tivemos uma discussão inicial com a Anvisa, avaliamos de forma favorável esse pensamento de que a assinatura qualificada, ela produz essa compreensão adequada e segurança que todos nós precisamos ter. Quando nós nos reportamos ao documento de prescrição em papel, nós nos reportamos à prescrição eletrônica, nós precisamos utilizar o passo a passo para que aquele documento final ele seja fruto da verdade. Se nós seguirmos todo esse passo que nós estamos aqui discutindo, comentando, nós teremos ao final um documento digital fruto da verdade, do atendimento médico que foi recepcionado pelo paciente, que foi encaminhado, dispensado, e que o validador, no caso a ITI, verificou através dos Conselhos Federal de Medicina, do Conselho Federal de Farmácia, que aquele médico é um médico e que aquele farmacêutico que está dispensando é um farmacêutico. Então, com isso, nós trouxemos a ética do atendimento, a responsabilidade desse atendimento e a segurança da prescrição, da dispensação e do uso correto pelo paciente. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria comentar, Gustavo. Nós vimos que a receita digital está bastante presente nos grandes centros. Porém, tem gente usando também no interior do país. É o caso do colega Marcelo Boni, de Arenápolis, cidade de 9.000 habitantes no interior do Mato Grosso, que já dispensa medicamentos prescritos em receita digital e tomou a decisão de ter feito de adquirir o seu certificado digital, ICP Brasil. A experiência do Marcelo Boni mostra que nas localidades mais distantes é possível ter acesso às tecnologias públicas e usufruir delas, pelo bem-estar das pessoas e também como um diferencial para o empreendimento. Mas o Marcelo também tem uma pergunta, vamos ouvir. Olá, meu nome é Marcelo Boni, sou farmacêutico e proprietário de uma farmácia
na cidade de Arenápolis, interior do estado do Mato Grosso. No final do mês de maio, recebi a minha primeira receita digital. Confesso que inicialmente fiquei bastante surpreso, pois acreditava que demoraria bastante tempo para chegar até aqui, e eu não sabia quais eram os procedimentos para realizar a correta dispensação, principalmente se tratando de um medicamento de controle especial. Para minha felicidade, o procedimento se mostrou bastante simples e intuitivo. Acredito que a receita digital é o futuro das prescrições médicas, pois ela consegue eliminar de uma vez por todas os erros de dispensação, dá mais segurança para o cliente e também para a farmácia, que ela tenha certeza que a receita foi emitida por um profissional habilitado. Eu só tenho uma dúvida: eu não consegui registrar o meu ato de dispensação. Como eu faço isso? Essa primeira pergunta Primeiro, esse rapaz aí eu até fiz contato com ele, é uma daquelas pessoas que estimula a continuar a luta, sabe? Dentre os inúmeros telefonemas que a gente teve, né? Ele recebeu essa primeira receita dele, aprendeu tudo direitinho, e aí ele tinha esse gargalo que falou assim: eu rodei mais de 100 quilômetros para fazer a minha certificação, e agora que eu aprendi o processo, na hora que chega para eu documentar o meu ato, eu não consigo. Aí que a gente, conversando com o Rui, que eu acho até interessante o Rui completar, ele, na verdade, muitas plataformas, elas já conseguiram fazer essa interface da validação da assinatura do médico, né, dentro do seu processo interno ali da plataforma. Só que a parte do farmacêutico, muitas plataformas não conseguiram. Então, esse farmacêutico, ele só vai conseguir registrar o ato dele se ele for direto na plataforma do ITI. Então, esse é um grande gargalo que a gente precisa muito do apoio das plataformas para que o ato do farmacêutico realmente seja documentado da forma que tem que ser. Principalmente agora com a publicação da nova resolução aí da Anvisa, né? Então, acho que nesse momento, acho que ia ser até interessante o Rui completar, mas assim, eu acho que o relato de um colega como esse, ele nos mostra, né, que a gente tem muitos desafios e que a gente já superou várias etapas também aí durante esse processo. Para mim, é um dos grandes exemplos que eu tive durante a pandemia, de alguém que realmente quer fazer o certo, mas que ainda falta a perna da plataforma. Então, ele, enquanto profissional, recebeu a receita de uma forma, dentro de uma plataforma, o médico escolheu aquela plataforma. Só que ele, como profissional, ele não consegue registrar o ato dele. Então, isso aí, eu acho que o Rui também pode completar, porque isso foi um dos grandes questionamentos que encheu a caixa lá do ITI também, né, Rui? Pode ficar à vontade, Rui. Oi. Bom, na verdade, assim, é importante ressaltar, né, que quando a gente iniciou esse projeto, junto com o CFM e o Conselho de Farmácia, foram disponibilizados aí, né, em parceria, né, a pedido do Conselho Federal de Medicina e da farmácia também, alguns modelos daqueles que são esses principais documentos, né, quer dizer, a receita, o atestado, a solicitação de exames e também o relatório médico. Se observarem, nesses modelos que depois o CFM, obviamente, criou o site, prescriçãoeletrônica.cfm.org.br, se você observar, aí é o colega Marcelo, nesses documentos, nesses modelos, há sim o espaço já para dispensação do profissional farmacêutico, né? E que é, evidentemente, validado e verificado junto ao portal do ITI. Decorre que a gente tem observado, né, e isso tem chegado aqui para o ITI de fato, né, comentários de que, eventualmente, outros documentos PDF, que não dos modelos que o CFM recomenda, não tem essa opção. Então, para sanar esse problema, né, e aí a gente tem sugerido isso ao CFF, e a ideia é que isso, espero eu, que possa ser implementado muito brevemente, inclusive reforçando a partir da RDC, dessa nova RDC da Anvisa, o chamado ato de dispensação.
E aí é um ato do farmacêutico, na verdade é um modelo, né, que a gente espera aí ser construído, distribuído pelo próprio Conselho de Farmácia, quer dizer, aí já não a medicina, né, mas a farmácia, e esse modelo deve conter todas aquelas informações que fazem parte do ato de dispensação do profissional farmacêutico. E aí a gente tem já alguns mecanismos já estudados, né, e a gente vai propor para que seja implementado. Então, a partir de, nós esperamos aí que nos próximos dias, com a publicação da IDC da Anvisa e com esse trabalho do CFF, a gente ter um novo documento onde o farmacêutico ele pode registrar todos os dados, vincular aquela receita que ele recebeu, independente da plataforma ou do sistema, e aí sim fazer o seu ato profissional, ou seja, registrar os medicamentos que foram dispensados, as características, lotes, enfim, todas aquelas informações que fazem parte, e também, obviamente, ao final, assinar o documento. Tá? Então, assim, o que eu diria para o farmacêutico Marcelo é que aguarde novidades em breve, a gente, dentro desse trabalho com os conselhos, aí agora está entrando aí a odontologia, a gente está, como disse o presidente Carlos há pouco, em constante mudança, em constante evolução. Tá? Isso é uma demanda que surge nesse exato momento e ela é reforçada pela nova resolução da Anvisa. Ótimo, Rui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para o Ideraldo, já que só faltam 10 para as 10, e ele tem um compromisso agora às 10, né? Eu vou passar para o Ideraldo aqui a seguinte situação. Eu vou te passar um questionamento, doutor Ideraldo, e já vou pedir as suas considerações finais, né? Então vamos lá. Doutor Ideraldo, como está a aceitação da receita digital entre a categoria médica? No começo, houve uma certa resistência. Vocês chegaram a regulamentar, depois retrocederam. Fale para a gente sobre isso, por gentileza. Na realidade, nós regulamentamos a telemedicina e depois nós revogamos a resolução. Não obstante isso, nós fizemos uma avaliação com todo o país, ouvimos entidades médicas de todo o país, seja academias de medicina, sociedades médicas, sindicatos, conselhos regionais, a própria Médico na Ponta, e ficamos isso praticamente até ano passado. Nós recebemos 3.500 contribuições, fizemos catalogamos passo a passo, e estamos avançando nessa discussão quando surge a pandemia, e mesmo assim nós continuamos nas discussões intracorpores, avaliando essas contribuições todas que chegaram até nós, e também o momento. Então, o momento da pandemia ele trouxe um outro cenário e talvez tenha favorecido uma melhor compreensão de como funciona, volto a dizer, de forma ética, responsável, com segurança, essa tecnologia, né? Que vem... Trata-se de uma relação médico-paciente, mas com o uso da tecnologia. Tá? Especificamente, o Conselho Federal de Medicina, ele vem, ao longo dos anos, favorecendo política da prescrição eletrônica para que o médico, na ponta, aquele que precisar usar, utilize. Nós tínhamos aproximadamente 20% dos médicos do Brasil, nós somos 520 mil médicos no Brasil, 20% apresentava a certificação eletrônica. Não obstante isso, com o chamamento público do Conselho Federal de Medicina, o momento que se instalou da pandemia, fomentamos redução de custos em relação à certificação digital no país, e nós temos praticamente 50% da população médica já com certificação digital. Então, isso é um avanço enorme dos 523 mil. Nós somos em atividade, então, se nós formos contar os médicos que estão na ponta, abaixo de 60 anos, nós somos 422 mil. Né?
Acima de 60 anos, nós também temos vários em atividade, porque o médico, em geral, ele trabalha 40 anos, né? A média do trabalho. Então, o Conselho Federal, ele entende que é uma estratégia de segurança para o médico, para a própria sociedade, e com isso vem fomentando e os custos vêm reduzindo, favorecendo o uso da prescrição eletrônica. Queria agradecer imensamente o convite do Conselho Federal de Farmácia. Volto a dizer, ainda mais entre amigos, Dr. Carlos, Dr. Rui, Josélia, Gustavo, e que possamos aí, de forma continuada, estabelecer essa segurança. E num outro momento, lembro a todos que nós criamos o portal de uma forma emergencial, para que nós pudéssemos andar. Agora cabe a todos os atores desse cenário trazer um padrão intuitivo, né? Que traga uma fluidez, uma rapidez, mantendo a segurança, para que o médico prescreva de forma adequada e rápida, e que o farmacêutico na ponta faça a dispensação de uma forma intuitiva, rápida, com segurança, porque o tempo do uso desse material, né, dessa tecnologia, ele precisa também estar adequado ao momento de vida, onde a celeridade, mantendo a segurança, sejam norteadores aí no tratamento da prescrição eletrônica. Ótimo, doutor Ederaldo. Agradeço a sua participação, né, e fique sabendo que no Conselho Federal de Farmácia sempre também estará à disposição aí do CFM, né, nas próximas brigas que virão, com certeza aí. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Obrigado, um abraço a todos. Doutora Josélia, o Conselho Federal de Farmácia vai normatizar as atribuições do farmacêutico na telemedicina? O Rui que chegou a comentar aí a questão da dispensação. O ato da dispensação, ele é um ato que é privativo da profissão, está em lei. O que difere agora é a ferramenta a forma com que você recebe esse receituário. Antes a gente recebia o receituário no papel, que dava início a esse processo, né? Era um receituário em papel, agora é um receituário eletrônico. Por ser um receituário eletrônico, o processo de trabalho vai mudar. Então, o Conselho Federal de Farmácia ele já elaborou uma resolução que trata desse aspecto do como receber, como documentar, como registrar o seu ato. Nesse momento, o documento está pronto, a gente está aguardando a publicação da resolução da Anvisa para a gente soltar uma norma bem alinhada com o que saiu na norma sanitária, porque senão a gente começa a ter norma diferenciada, né? Até então a Anvisa falava em poder imprimir em papel, anotar no verso. Na norma atual, na minuta, não tem mais isso, então a gente precisa de saber qual que vai ser a decisão para sair na nossa norma, né? A gente acredita que se é digital, tem que ser tudo digital, do início ao fim mesmo. Então, a norma está pronta, a gente só está esperando E uma coisa que eu queria esclarecer, quando vocês falaram da Holanda, a Holanda é um país que o papel do farmacêutico, ele também já está muito mais compreendido em relação às outras profissões. A dispensação no nosso país, ela tem um caráter assim, meio banalizado ainda, que precisa ser ressignificado. Eu acredito que esse movimento digital vai trazer, inclusive, uma melhora no entendimento disso tudo, porque uma coisa que tem que ficar muito clara é que dispensar é muito diferente de entregar. Muitos pacientes vão ao consultório, ficam com vergonha, constrangidos de, às vezes, perguntar a forma correta de usar o produto, com barriga cheia, vazia. Às vezes o médico não colocou o horário, ele não sabe, né, igual, às vezes os medicamentos para colesterol, é sempre melhor você utilizar à noite. Então, esse processo da receita digital, a gente tem sempre que lembrar
que a gente quer ultrapassar. Então, o que está acontecendo hoje, quando o doutor Carlos falou do fluxo todo digital, a gente tem que lembrar que, mesmo implantando receita, é direito do paciente ter o contato com o farmacêutico da mesma forma que ele teve contato com o médico. Então, não é porque eu recebi uma receita digital, validei tudo direitinho, que acabou, não. Eu preciso de ter vínculo com o meu paciente, né? Eu preciso de orientar esse paciente para quê? Para que a nossa missão ela seja atingida, que é o quê? Contribuir para que o paciente ele obtenha os melhores resultados possíveis com o tratamento que ele utiliza com menor risco. E minimizar dano, minimizar risco, tem várias formas de fazer. Uma das coisas interessantes demais que está acontecendo na pandemia é que, por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês, quando o farmacêutico avalia a receita dos médicos na instituição, ele faz o aprazamento, junta, esse pode tomar com esse com esse, esse com esse. O que aconteceu? Eles reduziram cerca de 30% o consumo de EPI necessário para a enfermagem utilizar os medicamentos naquele momento. Então, eu estou dando um exemplo de pandemia para mostrar como é que pode ser o reflexo desse processo de avaliação de receituário, né? Não apenas impactando no paciente, mas também na própria equipe. E uma lacuna, né, que o próprio Marcelo tinha colocado, e é importante ficar claro para ele, que esse ato que o Rui colocou, ele já está disponível desde a primeira versão, né? Então, quando a interface entre a plataforma não existia, é que a gente não conseguia documentar, mas que desde a primeira versão já estava previsto, né? Isso, e vai melhorar mais ainda com essa possibilidade agora das próximas versões de vincular. Então, a gente precisa ainda, em termos de lacuna, lembrar que a gente precisa de avançar para a não possibilidade de repetir esse receituário várias vezes e que ainda precisa esclarecer para os colegas quais receituários que ele pode receber com assinatura ICP Brasil. Que além de A, de B, igual a gente colocou, existem medicamentos que eles são acompanhados, além da receita, de outros documentos. Por exemplo, tem documentos que ele tem que assinar tendo consciência que aquele produto pode causar uma pandemia. Então, essa assinatura digital nesses outros documentos também tem que amarrar com a certificação digital para que no futuro a gente consiga também avançar para a dispensação desses produtos, porque por agora também a gente não consegue, né? Então, era isso. Eu acho que a gente também tem que reconhecer o esforço da Anvisa, né, doutor Carlos, que a gente tem acompanhado, porque hoje, por exemplo, a notificação, cada estado emite lá o número, então precisa de ter um número nacional, então isso exige mudança, inclusive, em regulamentações para que a Anvisa possa liberar essa numeração a nível nacional. Então, a gente tem visto também um esforço deles para contribuir para que esse avanço também aconteça. A regulamentação e a legislação parece ser o grande desafio hoje, até porque, como dissemos, está em apreciação no Congresso Nacional a medida provisória número 983 de 2020. Ela está em vigor desde o dia 17 de junho e trouxe uma vertente nesse processo. Vamos ver a reportagem. Desde o dia 17 de junho, está em vigor a medida provisória número 983, que disciplina o uso da assinatura eletrônica em documentos públicos. O objetivo da normativa é ampliar o acesso aos serviços prestados por órgãos federais, estaduais e municipais por meio eletrônico. Com a medida provisória 983, torna-se possível transacionar com o serviço público utilizando 3 tipos de assinatura eletrônica. A escolha será demandada de acordo com o grau de risco, uso e sigilo das aplicações, conforme regulamentação de cada esfera de atuação. Os tipos de assinatura definidos na MP são simples, avançada e qualificada. A assinatura qualificada com certificado ICP Brasil é a modalidade mais segura, sendo recomendada para os documentos que demandam alto grau de sigilo ou proteção de dados e substitui a assinatura manuscrita com firma reconhecida.
Seria esse o caso das receitas e atestados médicos, que envolvem informações privadas dos pacientes. No caso das receitas, é importante lembrar que alguns medicamentos são de uso controlado. A Anvisa já se manifestou favorável à assinatura qualificada. Antes de se tornar lei, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O CFF tem trabalhado para que o texto final defina a assinatura qualificada como a única modalidade de assinatura permitida para as receitas e outros documentos em saúde. Também é o que defendem vários deputados e senadores. Um deles é o deputado Júlio César Ribeiro. Vamos ouvi-lo. A utilização da assinatura qualificada, protegida por certificação digital, vai proporcionar mais segurança na transmissão eletrônica de receitas, prontuários e atestados, além de resguardar a saúde dos pacientes, garantindo o princípio da privacidade, inviolabilidade da intimidade previstos na Constituição Federal. O uso da assinatura qualificada também dará mais tranquilidade aos profissionais de saúde, no sentido de ampará-los quanto à impossibilidade de falsificação de documentos, não permitindo a alteração dos dados. Por isso, tem entrada nessa emenda para resguardar o direito de todos. Bom, nós temos outra pergunta, da farmacêutica Nicole Fernandes de Lima. Então vamos colocar aqui uma pergunta da Nicole, depois a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. Olá, eu me chamo Nicole e trabalho numa rede de aproximadamente 700 filiais. Nós temos um fluxo muito grande de receituários digitais e a nossa maior dificuldade é que cada um chega em fluxos diferentes nas mais variadas formas. E isso exige que constantemente nós tenhamos que fazer a capacitação dos nossos colaboradores e farmacêuticos sobre diferentes fluxos e acaba dificultando no momento da dispensação. Então, eu gostaria de saber se existe algum projeto para unificar esses processos, onde a receita chegue de um único formato, num único fluxo para recebimento e também para validação. Obrigada. Bom, a gente sabe que todo o processo de transformação digital, ele é uma coisa que tem seu início, às vezes não da forma ideal, né? O doutor Ideraldo falou ainda há pouco, quer dizer, estamos todos, né, com esse objetivo de facilitar, né, nesse momento de pandemia, a entrega da receita, desde o processo de prescrição, né, emissão, até a dispensação. Bom, o grande desafio no processo de transformação digital, para ele ter sucesso ao longo do tempo, né, e não pouco mais de 3 meses aí que estamos completando com essa plataforma, com esse trabalho em conjunto, é justamente você ter padronização, né? Então, assim, o sucesso de uma transformação digital está muito associado aos requisitos ou alguns critérios mínimos de padronização. Então, assim, o que nós temos trabalhado, né, e aí começou isso já com a questão do validador, é que a gente, para esse tipo de documento, para esse tipo de trato, a gente estabeleceu alguns critérios. Acho que o primeiro deles é a questão do PDF. Muitos nos perguntam, mas por que PDF? Por que não XML? Por que não outro formato? Ora, o que nós temos que observar que a receita, a prescrição, o atestado, ele é um documento que reflete um determinado ato e, obviamente, isso dá uma consequência, né, por exemplo, um atestado, ele vai ser utilizado na empresa para abonar faltas, a própria receita vai ser usada na farmácia, a solicitação de exames no laboratório. Como é que a gente consegue ter uma linha de comunicação adequada, né? Ou seja, que o conteúdo seja encaminhado de forma adequada entre o primeiro ator, que é o médico, o doutor, o cirurgião dentista, ou outro prescritor, um médico veterinário, e como é que a gente faz no outro lado para que o farmacêutico, ou o laboratório, ou uma empresa possa acolher esse documento. Bem, por isso a padronização, primeiro de tudo, na questão do formato, o PDF. O que a gente observa na prática é que o PDF, né, tem normas, tem regulamento, a ISO 32000, que define as características de um documento PDF, e principalmente o objetivo do PDF, que é apresentar o conteúdo de uma informação eletrônica da forma que ela foi gerada. Então, obviamente, se é uma receita, tem lá a descrição dos medicamentos e tudo mais, isso vai ser lido na outra ponta pelo farmacêutico,
e pelo paciente, nada mais interessante, nada melhor do que usar o formato XML. Desculpe, PDF. O XML, falando, vou comentar na sequência, ele é um formato de transferência de dados. É um formato para máquina a máquina. Talvez lá na frente, usando aqui o exemplo da Holanda, quando tivermos um sistema totalmente integrado, né, onde as informações elas circulem de forma automática dentro de sistemas padronizados, corporativos, obviamente, muito provavelmente, nós migraremos para formatos de interoperabilidade usando aí um formato mais adequado, que talvez seja o XML. Mas não impede de usar o próprio PDF, incluindo XML. Ou seja, a tecnologia hoje ela nos provê uma série de facilidades e de versatilidades para a implementação. O mais importante, às vezes, é você estabelecer o objetivo, o negócio, aonde você quer chegar. Então, nesse momento mais adequado para que a gente caminhe nesse processo de transformação é estabelecer esse critério. Então, o critério é formato em PDF e, obviamente, temos falado aqui ao longo do programa, assinado com certificado digital para garantir, então, a rastreabilidade, a autenticidade, a integridade e a presunção de veracidade. Na prática, o que é isso? Na verdade, se o médico usa a sua caneta e o seu carimbo para fazer o seu registro de ato e, obviamente, ter o aceite disso pela sociedade, pelos profissionais, da mesma forma, quando ele vai para o mundo eletrônico, quando ele vai dispensar isso de forma eletrônica, o único método adequado, ou o método mais robusto, mais seguro, é o uso do certificado digital ou da assinatura digital baseada em certificado digital. Há outros métodos? Sim, há vários outros métodos. Não estamos aqui para agora discorrer sobre tantos outros. Mas hoje o que nós temos é um sistema seguro, robusto, com presunção de veracidade, e que, obviamente, não vai trazer e vai acabar, infelizmente, com aquelas fraudes que o papel aceita. É falsificar um carimbo, fazer uma receita muito bonitinha num determinado software gráfico e ter acesso a um determinado medicamento. Quando a gente vai para o meio digital, com o uso do certificado e dentro desse trabalho que fizemos aí com os conselhos, de validar se o profissional é médico, se o profissional é um cirurgião dentista, se ele é um farmacêutico, enfim, as outras profissões também, a gente inibe essa questão. Então, a gente está afastando a possibilidade de fraudes em relação à idoneidade ou à autenticidade do seu emitente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha em mente que, numa transformação digital, nós precisamos ter alguns padrões. E é isso que a gente se propõe. Temos o padrão para garantir a assinatura, a autenticidade, a emissão, e temos um padrão para interoperar esse documento. De maneira que paciente, médico, todos os atores, eles possam conferir sempre aquela informação do seu conteúdo de forma adequada. Eu gostaria, antes de o senhor fazer as considerações finais, que o senhor respondesse uma questão para a gente. Agora, há pouco tempo, né, a gente teve até em sessão, digamos, solene na sede do ITI, adesão, né, do Conselho Federal de Odontologia no projeto. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e depois fizesse as suas considerações finais. Obrigado, Gustavo. Nós assinamos recentemente a parceria com o Conselho Federal de Odontologia, seguindo o mesmo modelo da parceria com o CFF e com o CFM. São centenas de milhares de odontólogos agora vinculados ao CFO que estarão também se beneficiando do receituário digital, nos mesmos moldes da dispensação eletrônica, do receituário digital dos médicos e da dispensação dos farmacêuticos. Então, com isso tudo, a gente amplia a base entre médicos, farmacêuticos e odontologistas em cerca de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de profissionais da área de saúde, que, através do certificado digital padrão ICP Brasil, com assinatura qualificada, poderão fazer uso dessa nova ferramenta na telemedicina. Então, é um avanço que eu acho que, como eu falei no início, veio para ficar.
ainda que o dentista hoje talvez seja um dos profissionais que tem maior grupo de risco, né? Ele está mexendo diretamente na boca do paciente, né? Para ele é importante, sim, a possibilidade de fazer uso da telemedicina e, dentro da telemedicina, fazer uso do receituário digital. Então, gostaria de deixar isso consignado aqui. Então, já é um crescimento da experiência que foi adotada agora rapidamente pelo CFM e CFO, pelo CFM e CFF. O CFO também se interessou por isso e assinamos faz aí cerca de 3 semanas essa parceria inédita aí para poder ampliar o uso da telemedicina através do validador digital. E deixar aí para o CFF e para o CFM aí os meus agradecimentos aí pela parceria, pela boa vontade em buscar soluções rápidas para que a gente pudesse trazer para a sociedade brasileira uma inovação muito importante num momento muito delicado da história do Brasil, com relação à questão da pandemia. Obrigado pela participação. Te agradeço a participação do presidente do ITI, Dr. Carlos Fortner, e renovamos, né, o nosso compromisso, né, do Conselho Federal de Farmácia, junto à ITI, nessa parceria aí que nós esperamos também, né, e temos certeza que ela vai progredir cada vez mais. A gente vai chegar, quem sabe, próximo do ideal aí, para que todos os profissionais da área de saúde possam usufruir com maior facilidade, né, rapidez, segurança, essa situação das prescrições digitais. Para a gente dar continuidade aqui, Rui, eu vou te passar então mais uma pergunta aqui e pedir também as suas considerações finais. Então, Rui, no cenário de adequações, será importante a nova funcionalidade do site validador, que agora lê também os QR Codes? Isso, Gustavo. Agora, a partir de agora, né, o validador então tem essa capacidade então de interpretar os QR Codes, né? Ou seja, ele poderá obter, né, a partir do QR Code, o link onde aquela receita está armazenada. O próprio validador vai se encarregar de fazer o download, ou seja, obter a receita e fazer a validação e já apresentar essa informação ao farmacêutico. Isso foi uma solicitação aí a partir de alguns farmacêuticos, do próprio CFM, de modo a melhorar, então, a experiência de uso do farmacêutico. Tá? De forma alguma mudamos a forma de operação, a forma ela continua a mesma, ou seja, quer dizer, a partir de agora nós temos, na verdade, 2 formas de validar a receita ou de encaminhar esse processo. A primeira, que foi lançada desde o início e se mantém, obviamente, é sempre fazer o upload da receita, ou seja, o farmacêutico de posse da receita, caso ele, né, nesse caso, tenha recebido aí pelo e-mail do paciente, ele faz no processo do validador o download. Caso esse paciente se apresente com um QR Code, ou uma receita impressa que tenha um QR Code, um PDF também eletrônico que tenha um QR Code, e ele ainda não está na mão do farmacêutico, ou seja, não está no computador, ou não está no smartphone, o farmacêutico, a partir do seu smartphone, a partir do seu computador desktop, claro que aí com uma webcam, vai poder ler esse QR Code, vai obter o arquivo, quer dizer, aliás, o validador vai fazer um processo de forma automática, vai obter a receita, vai fazer a validação e apresentar as informações. E também ainda vai ter um botãozinho do lado, temos ali, aliás, sinalizado, onde ele faz o download da receita. Tá? Então, assim, tudo isso objetivo é facilitar a experiência. A gente sabe, falei há pouco, com relação a padrões, a gente estabeleceu já no dia 10 de julho um conjunto de requisitos para QR Code, colocamos aí, publicamos antes de entrar em operação, recebemos algumas sugestões e esses são os requisitos. Requisitos, inclusive, que foram construídos, inclusive para evitar plataformas, sistemas que já usam a tecnologia de QR Code tenham que fazer enormes adequações. O que a gente se preocupou agora é assim, o validador aproveitar já determinadas soluções e agregar só um requisito
para que a gente não traga nenhum transtorno aos modelos que fazem leitura de QR Code. É bem verdade, isso está no nosso portal também, a orientação farmacêutica. É claro que se ele abrir o validador, for ler o QR Code e o validador não conseguir, não é problema necessariamente do validador. Muito provavelmente aquele desenvolvedor, aquela receita, não teve ainda, não fez as suas adequações. Mas nem por isso essa receita não poderá ser validada. O que vai acontecer? O farmacêutico vai no processo comum, que eventualmente ele já estava acostumado, vai ler o QR Code pela câmera, enfim, pelo método que ele já utilizava, vai obter a receita PDF e vai fazer, obviamente, o upload, né, a submissão do arquivo. Então, tudo isso está no nosso site, com detalhes, depois o próprio Conselho de Farmácia está aí com as suas divulgações para orientar adequadamente. Então, assim, nós estamos agregando uma facilidade, uma funcionalidade. Tem alguns requisitos, né, algumas funcionalidades também de operação, mas a ideia é a gente não trazer nenhum transtorno ao que já se usa, ao que o farmacêutico está acostumado, mas simplesmente agregar uma nova função, tá? Automatizar esse processo de obtenção da receita. Mas não conseguiu, não funcionou, não tem problema. Vai lá, usa o modelo que ele já usava, obtém a receita, o seu PDF, e submeta ao validador que vai, claro que também se a receita tiver atendido aqueles requisitos mínimos. Entendam sempre que é muito importante que a gente tenha um conjunto de requisitos mínimos para que a gente garanta essa interoperabilidade. Observe que hoje são milhares ou dezenas de milhares de sistemas pelo Brasil que tratam de prescrição, de prontuário eletrônico e tal. O intuito, inclusive, dessa parceria, você lembra bem, né, o Josélia, aí o doutor Ideraldo também, é que a nossa preocupação em validar uma receita, ela não significa inviabilizar os sistemas hoje existentes. Tá? O que nós colocamos o doutor Ideraldo falou ainda há pouco, na questão da legalidade, da regularidade. Ou seja, se a Anvisa exige que aquele documento, que aquela receita tenha a assinatura digital, baseada em certificado digital, o ITI, junto com os conselhos, colocou essa facilidade, essa possibilidade de validar de forma oficial, para que não haja dúvidas em relação à autenticidade daquele documento. Há outras formas de validação? Certamente, bom. Agora, dentro da orientação da Anvisa, dos conselhos, e do próprio Ministério da Saúde, né, é que você, de posse de um documento assinado com certificado digital, vá ao validador para verificar essa autenticidade. Ótimo, Rui. Passar para a Josélia para fazer as considerações finais, Josélia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e queria terminar minha fala agradecendo a todos os farmacêuticos que encararam esse desafio, porque não adiantava a gente aqui no nível nacional construir algo que no mundo real não estivesse rodando. Então, nesse momento de pandemia, as farmácias ficaram abertas, né? São encaradas como serviços essenciais para a sociedade. Os farmacêuticos estão aí no fronte, né, atendendo essa população. Então, eu queria terminar agradecendo como cidadã brasileira, como farmacêutica, todo o esforço dos nossos colegas nesse momento da pandemia. A vocês, todo o meu respeito e gratidão. Ótimo, muito obrigado, doutora Josélia. Obrigado, doutor Carlos, doutor Rui, né, e o doutor Ideraldo, por essa aula, digamos assim, repassada aos nossos participantes, aos nossos telespectadores, né, aos nossos internautas. Penso que nesse assunto não se esgota por aqui, né? Ainda restam muitas dúvidas, porém, tanto o CFF, quanto o CFM, quanto o ITI mantém canais de interação com profissionais de saúde, né? Os links, vamos deixar os links aqui abaixo da tela, né? Para vocês poderem acessar, tirar suas dúvidas. A gente tem cartilha já produzida, né? A gente tem manuais, não deixe de acessar. Agradecemos a presença de todos e informamos ao público que o CFF Debate será apresentado semanalmente.